irmãos, boa noite. Estou tão feliz de estar aqui hoje. Eu estou com tanta introdução que eu estou com medo de não dar tempo de chegar na palavra. De tanta coisa que eu estou com vontade de dizer. Estava conversando com o bispo aqui. Feliz de estar aqui nessa comemoração tão grande, até chegar lá setembro, dos 25 anos aqui. E eu estava aqui com a minha cabeça, mas eu fico achando de perguntar a ele, porque minha cabeça às vezes erra. Mas eu estava no primeiro culto, há 25 anos atrás. E fiquei me lembrando, isso era numa casa, era na praia, porque eu era muito ligado, sempre fui muito ligado ao reverendo Miguel Cox, que estava aqui desde o começo também com o bispo. Aliás, hoje está aqui o irmão dele, meu tio e padrinho, Fernando Cox, está ali atrás, que estava também nesse dia conosco há 25 anos atrás. Com ele está Jacó, ministro nosso lá da Reconciliação. E veio comigo aqui também hoje o reverendo Marcondes Soares, meu companheiro de ministério, que está aqui. E eu estou muito feliz de estar aqui. Milagres acontecem, até Adriano e Leican vieram. Está vendo? Você convidou. É longe, mas eles chegaram. Chapinha, como eu chamo, e Leiquinha, fizeram discipulado comigo há muitos anos atrás. A gente não gosta nem de ficar dizendo quantos anos, porque o povo vai vendo que a gente tem tempo, né? Eu dizendo que estou aqui desde a fundação da igreja, 25 anos atrás, aí o turma já vai fazer conta. Discipulado enquanto e jovens, é verdade. Então, eu estou muito mesmo feliz de estar aqui, de verdade. Essa é uma igreja, não é a primeira vez que eu prego aqui, já preguei aqui nesse púlpito, já estive aqui algumas vezes, tanto aqui, aí embaixo e também na capela. É uma igreja que eu gosto muito. Esse altar é um altar que me deixa em casa. O bispo disse: Ivanzinho, você fica em casa. Eu digo: não tem como não ficar. Primeiro por esse santo, porque esse homem é um santo, né? O pastor Uziel, eu cheguei, já fui perguntando por ele, para dar um abraço nele, porque esse homem é Jesus na terra, vai para o céu de todo jeito. Chapinha, tu precisa abraçar esse homem, esse é um santo. Júnior, que é meu amigo, há alguns anos eu tive o prazer de conhecer ele, intermédio de Wilker, que está aqui, e o bispo Adonias, que eu tenho um carinho por ele também há muitos anos. Então é uma alegria muito grande estar aqui. Quando o bispo me ligou, e eu disse, em tese não era nem para eu estar saindo muito, porque eu acabei de assumir a Catedral da Reconciliação em dezembro, então eu estou precisando muito estar ali perto, acompanhando de perto a igreja. Mas eu disse: não, para lá, para o Calvário eu vou, porque aqui eu me sinto em casa, aqui é uma alegria. Só de pensar que eu ia ver o bispo e o Uziel, eu disse: eu tenho que ir de todo jeito. Então eu estou muito feliz, de verdade, não é jargão de pregador, é uma felicidade estar aqui. Liguei para o Wilker essa semana, disse: Wilker, vou para a sua igreja, esteja lá. Graças a Deus. Irmãos, eu sou um otimista, nato. Conheço meu Deus desde a infância, sei que no final tudo vai dar certo, se não deu certo ainda porque não chegou no final. Sou daqueles que sei que Deus nunca chega atrasado, sua hora é perfeita, como diz a música. Sou daqueles que até quando estou sofrendo gosto de dar graças a Deus, mas não sou anjo ainda. Nem eu nem vocês. A gente sofre, a gente tem problemas e nós temos a nossa natureza pecadora. Aliás, vínhamos conversando no carro sobre isso, eu e o reverendo Marcondes, de como nós precisamos confessar os nossos pecados todos os dias, porque a nossa luta, como disse o apóstolo Paulo aos Gálatas, é eterna entre a carne e o espírito. E eu sei que é difícil, a gente cai em pecado, e às vezes não só no pecado, mas a gente cai em tristezas, em doenças, em depressões. Às vezes a gente se sente destruído. Eu sei que essa é a minha realidade, deve ser a de vocês também, porque eu não sou o único maluco que está aqui nesse templo hoje, de se sentir destruído, de se sentir mal, de se sentir doente espiritualmente às vezes, e sem contar com fisicamente as doenças do corpo, da alma, e às vezes a gente desanima. E a minha mensagem hoje, com base nessa história linda de Neemias, é uma mensagem de reconstrução, uma mensagem de recomeços. Eu quero refletir com vocês sobre isso. Vocês conhecem a história de Neemias, conhecem o livro, não vou contar aqui, até para animar os que não conhecem a ler, porque é um livro espetacular, de uma aventura espetacular, mas sabem que ele é um homem muito importante, independentemente da teologia ou do cristianismo, na história mesmo secular, ele era um homem importante porque ele foi um líder muito importante. Nasceu lá no cativeiro, na época do Império Medo-Persa, e como lemos, ficou sabendo, era na época que Jerusalém tinha sido completamente invadida e destruída, os muros da cidade, o templo
como nós lemos. E aí alguns homens foram fazendo o retorno, Esdras, Zorobabel, e Neemias era o copeiro do rei. E nessa versão que nós lemos hoje, fala que era o copeiro, que às vezes a gente fala o copeiro, pensa que era uma função sem importância, né? Mas nessa tradução que nós lemos hoje, o caba diz o contrário, era um homem de importância, porque o copeiro do rei era quem provava o veneno para ver se o rei ia morrer. Então, ele estava na intimidade do rei, e ele chora quando fica sabendo das notícias de quem tinha voltado de Israel e contando tudo o que estava acontecendo. Ele chora, ele confessa o pecado dele e de todo o povo, e ele faz essa oração que está aí registrada, um desabafo a Deus, um pedido de ajuda. E aí, a história todo mundo conhece. O rei, ele pede ao rei, e o rei concede e abençoa ele para que ele volte para Jerusalém, para a reconstrução dos muros e das portas da cidade. Neemias conhecia Deus, apesar de ter nascido lá no cativeiro. Ele sabia que Deus poderia restaurar, e ele pede essa ajuda e começa a trabalhar. Eu gosto desse negócio, porque a Bíblia diz que ele ora, mas também trabalha. Ele confia em Deus, sabe que é Deus quem vai dar a autorização do rei e a provisão que o rei ia dar, mas ele se dispôs a trabalhar. E tem muita gente que só ora e tem muita gente que só trabalha. E a gente não, a gente é beneditino, a gente ora enquanto trabalha, né? Esse é o nosso lema, foi feito Neemias. E a ideia dele, pelo menos o que a gente leu, era reconstruir o muro, era reconstruir fisicamente. Isso que entristeceu ele. Ouvia falar da glória de Jerusalém com seus muros e o templo, e soube da destruição, então a ideia dele foi fazer isso. Mas quando você lê o livro todo, você descobre que ele fez muito mais do que isso, muito mais do que somente os muros. Ele liderou um processo de restauração mais amplo. Se Dom Paulo estivesse aqui, ele ia dizer que a visão de Neemias era oceânica. É assim que Dom Paulo diz. Aliás, um parêntese, eu disse a ele que ia estar aqui, ele mandou um abraço para o bispo, para a igreja, e Dom Ximenes também. Quase que eles iam perguntar, mandou meu abraço, e eu não podia mentir. Então está dado. Dom Paulo e Dom Ximenes mandaram um abraço para vocês. E Dom Paulo gosta de dizer isso, meu filho, a visão de Neemias era oceânica, era profunda, era muito maior do que simplesmente vou para lá reconstruir um muro, e ele acabou fazendo isso, uma restauração física, uma restauração social, uma restauração espiritual. Preste atenção nisso. Em 52 dias, absurdo até para hoje, para os dias de hoje, imagine há tantos anos atrás, ele conseguiu, junto com o povo, reconstruir fisicamente os muros da cidade. Mas a Bíblia conta que ele não só reconstruiu os muros da cidade em 52 dias, mas ele descobriu aonde as famílias estavam e ele separou as famílias perto dos muros para fazer a defesa, enquanto sofria ataques e ameaças de ataque. E fazendo isso, ele acabou fortalecendo as famílias, fortalecendo a nação de Israel socialmente, ou como os sociologistas gostam de dizer, o tecido social da cidade foi ganhando costura, porque ele foi costurando a partir das famílias. Não foi só uma obra física de vou reconstruir o muro, ele começou a reconstruir socialmente a cidade. E não só isso, mas espiritualmente, porque a Bíblia diz que ele fazia com que a lei fosse lida para o povo. Parte de um movimento, ele, Esdras e tantos outros, fazendo com que a lei de Deus fosse lida para o povo. Então, ele que foi para lá para reconstruir os muros, fez mais do que isso. Era um muro, eram as relações sociais e era a espiritualidade do povo, que também já tinha voado há muito tempo. E eu quero fazer essa relação hoje comigo e com você. Hoje é uma noite de restauração, e é uma noite de restauração, talvez, em pelo menos 3 aspectos da nossa vida: no nosso corpo, nos nossos muros, nas nossas relações, na nossa alma e na nossa espiritualidade. Corpo, alma e espírito restaurados. Amém? E eu, pensando nisso, lembro do que o apóstolo Paulo disse aos Tessalonicenses. Tessalonicenses, 1, capítulo 5, versículos 23 e 24, diz assim o apóstolo Paulo:
o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. O apóstolo Paulo fala disso, do corpo, da alma e do espírito. E Neemias fez isso, uma restauração no povo, na alma do povo, no corpo da cidade e também na espiritualidade, nessas 3 dimensões. E eu vim aqui dizer isso porque, meu irmão e minha irmã, como pastor, no gabinete pastoral, eu noto que muitas vezes a gente privilegia uma área e negligencia outra área. Vejo homens e mulheres que às vezes são pessoas espiritualmente bem desenvolvidas e bem alimentadas, às vezes emocionalmente bem resolvidas, mas com o corpo completamente destruído, com a saúde completamente debilitada, e a gente sabe que não consegue viver uma vida espiritual bem, porque essa divisão de corpo, alma e espírito, ela é muito mais didática do que qualquer outra coisa, porque nós somos um, e tudo está imbricado, tudo tem relação uma coisa com a outra. Conversava com o bispo sobre isso agora, antes do culto, de como as coisas somatizam no nosso corpo também. Você que tem enxaqueca, que eu estou vendo gente que tem enxaqueca ali, você que tem enxaqueca, vá orar com enxaqueca para ver se você consegue. Não ora, não consegue ter uma vida espiritual boa com enxaqueca, com dor no corpo, porque nós somos uma coisa só. Então nós precisamos aprender a cuidar do corpo, do templo do Espírito Santo. Minha vida mudou quando um pastor de São Paulo uma vez disse que a minha vida não poderia ser uma carreira de 100 metros rasos, tinha que ser uma maratona de 42 quilômetros. E eu, agoniado do jeito que sou, hiperativo, queria tudo para agora, tudo para ontem, e queria fazer tudo urgentemente. Quando ele disse isso, mudou. Porque eu disse, não, eu não posso pregar 1 ano, 2 anos, 3 anos, investir minha vida nisso. Eu quero ter a vida toda nisso. Então eu preciso cuidar do meu corpo. Eu preciso cuidar da minha saúde, para poder ter muitos anos de ministério, como Dom Adonias, como Dom Paulo. 83 anos de idade, Dom Paulo fazendo e pregando o Evangelho. Eu não quero me acabar. E tem gente que simplesmente esquece da saúde. Ou o contrário. Gente que cuida da saúde, e anda e malha, e vai para médico, e cuida de tudo, mas esquece a espiritualidade, ou esquece a alma, as relações. Olha, só o que eu vejo é gente bem preparada fisicamente, mas completamente desequilibrada emocionalmente. Ou então completamente preparado fisicamente e às vezes emocionalmente, mas espiritualmente acabado. Vocês já entenderam o que eu quero dizer? Que Deus, Ele quer nos cuidar integralmente, para que não haja brecha na nossa vida em área nenhuma. Por mais que a sua vida vá bem em alguma área, ou em 2 dessas áreas, nós não podemos negligenciar nenhuma delas. É tempo de cuidar do templo do Espírito Santo, que é nosso corpo. É tempo de cuidar da nossa alma, da nossa psique, dos nossos relacionamentos, e é tempo de cuidar da nossa espiritualidade. Olhe, no gabinete pastoral, o que eu vejo de gente que é crente, e que estuda, e que vem de manhã para a escola dominical e conhece a palavra de Deus, e que vem para o culto, e que participa do ministério. Lá na Reconciliação, eu estou começando a conhecer a igreja, e muita gente muito animada nos ministérios, mas às vezes é emocionalmente desequilibrada, as pessoas que não se controlam. E aí, Provérbios 25, 28 diz assim: como a cidade derrubada que não tem muros, assim é o homem que não se controla. E esse homem, essa mulher que não se controla, é aquele homem que vai cuidar da espiritualidade e esquece das relações e da alma, porque uma pessoa descontrolada não está cuidando da sua alma. E nós precisamos cuidar de tudo, senão nós vamos viver um caos completamente. E eu não quero que você seja uma pessoa assim, desequilibrada. Agora, eu fico aqui falando e você pode pensar assim, de vez em quando a gente cai, de vez em quando a gente escapole em uma dessas áreas, ou em 2, ou às vezes em 3, porque tem hora que está o caos, tem hora que a nossa saúde está ruim no corpo, na alma e no espírito, e quem é que vai nos livrar, quem é que vai nos ajudar, quem é o Neemias que pode vir fazer uma obra de restauração na nossa vida? E você já sabe a resposta: esse homem é Jesus de Nazaré.
Jesus de Nazaré é quem vai nos ajudar e vai nos cuidar integralmente. Jesus é o verdadeiro Neemias. Neemias é um tipo de Cristo. Neemias é sombra daquilo que Jesus é na nossa vida. As pessoas dizem que Neemias foi um intercessor, pensou mais nos outros do que nele mesmo, porque por ele ficava como copeiro do rei na corte, mas ele se dispôs a ir. Jesus é o intercessor por excelência. As pessoas dizem que Neemias foi um grande missionário, porque saiu de onde ele estava na Pérsia para ir para Israel. Missionário foi Jesus. As pessoas dizem que Neemias soube lidar bem com a oposição, porque a Bíblia fala que enquanto ele estava nessa grande obra, as pessoas se levantaram, os inimigos se levantaram contra ele, 3 homens, balas sem alça, estavam querendo botar água no guaraná dele, e ele soube lidar bem com isso. Quem soube lidar bem com a oposição humana e diabólica foi Jesus de Nazaré. As pessoas dizem que Neemias foi, e de fato foi, um grande edificador, mas ninguém edifica sobre si próprio a pedra angular como Jesus Cristo. As pessoas dizem que Neemias foi, e de fato foi, um grande guerreiro que construía o muro com uma mão e com a outra batalhava, mas o guerreiro que nunca perdeu uma batalha é Jesus Cristo. As pessoas dizem, e é verdade, que Neemias foi um bom governador, porque de fato foi um excelente governador, mas o governo está sobre os ombros de Cristo desde antes da fundação do mundo. O governo está sobre os seus ombros, como disse o profeta Isaías. Jesus está aqui, meu irmão, minha irmã. Nós não brincamos de igreja. Nós o adoramos profundamente nessa noite. E aí pausa para eu abrir um outro parêntese. Parece que o Ministério do Louvor estava bem alinhado comigo, só cantou música que eu gostava. Inclusive música que tem a minha idade, que eu canto desde criança, desde pequenininho. Todas elas eu gostei. Música que eu cantei também a minha vida inteira. E nós o adoramos profundamente hoje. E não é brincadeira. Às vezes a gente acha que a nossa fé vale para o domingo ou para algumas partes da nossa semana, mas a nossa fé ela é integral para todo o tempo. E nós cremos que Ele está aqui, Jesus Cristo. Então nós o adoramos e sabemos que Ele está aqui, Ele pode e Ele quer transformar a sua vida. Ah, pastor, mas eu já sou crente. Eu também sou e eu quero que Ele transforme a minha. Porque eu não estou o tempo todo equilibrado, corpo, alma e espírito. Eu não estou o tempo todo dando a atenção devida a todas essas áreas da minha vida, aos meus muros, às minhas relações. E o Cristo, Jesus, está aqui para me abençoar e lhe abençoar naquilo que você está precisando hoje e que eu não sei. Agora, isso vai acontecer porque Deus é Deus, mas não sem luta. Não sem luta. Quando a gente decide que quer mais de Deus na nossa vida, a oposição aparece, como apareceu com Neemias. Para cada estágio da restauração vinha um novo ataque. Então hoje eu sei que o inimigo também se levanta contra você. Ele não quer você equilibrado. Ele não quer você cuidando do seu corpo, nem da sua alma, nem do seu espírito. E ele lança mentiras. Uma das mentiras que eu mais ouço no gabinete pastoral, e a minha esposa é psicóloga e ela ouve também, é quando eu chego para uma pessoa que está doente, fisicamente, quimicamente no corpo, e digo, olha, vamos, Deus vai lhe abençoar, vamos procurar um psicólogo, ou vamos procurar um psiquiatra, e vem as mentiras dizendo, eu não preciso disso, nós não precisamos disso. E isso é um inimigo, que quer separar você da cura, separar você de um cuidado integral com o seu corpo, fisicamente, quimicamente, bioquimicamente. Então, há oposição que quer fazer você não cuidar das suas emoções. Cheio de gente, carola de igreja, cheio de homem e mulher que vem para a igreja o tempo todo, mas em casa, com os filhos, com o marido, no trabalho, são as pessoas que têm as piores relações. Não sei se você já tem essa experiência, quem trabalha no meio secular sabe. Às vezes é o contrário.
Às vezes a gente vai contratar gente e as pessoas de RH falam, faça tudo, mas não traga aquele crente não, porque ele é chato demais. Devia ser o contrário, a gente devia ser luz do mundo, nós deveríamos estar abençoando, e às vezes o povo vem para cá e professa um Deus e adora um Deus, e chega lá fora e está tão emocionalmente desequilibrado, que causa mais mal do que bem. Gente que fala, murmura o tempo todo, reclama o tempo todo, porque não está emocionalmente nem espiritualmente bem. Então você não mede a sua alma, o seu corpo e o seu espírito por um culto ou por um ministério. Você mede pelo equilíbrio. Você pensa em Jesus Cristo, que é quem a gente deve imitar. É o nosso Senhor, é o nosso paradigma. E tudo que Ele sofreu, e tudo que Ele passou, e todas as ocasiões, e a gente tem que olhar para Ele, como Ele se comportaria. Já viu alguém mais equilibrado no corpo, nas emoções e no espírito, mesmo passando pelo que Ele passou? O convite que eu quero lhe fazer hoje, crendo na maior boa-fé da minha vida, que é o Espírito Santo que está fazendo esse convite também, é para dizer, aonde está o teu desequilíbrio? Aonde você precisa ser mais parecido com Jesus, na hora da oposição, ou na hora do sofrimento, ou na hora da dor, ou na hora da rejeição? Aonde você precisa ser mais parecido com Jesus? Que tipo de reação você tem no seu espírito, na sua alma e no seu corpo, e que você precisa mudar para poder reagir como Jesus? Amém? É uma noite de batalha espiritual. É noite de edificar com uma mão e batalhar com outra. Amém? Restauração para a sua vida. Restauração para a minha vida. E essa palavra, eu vou logo dizendo, ela é para você. Ela não é para o irmão que não veio hoje porque está assistindo o esporte jogar. Não é. Essa palavra é para você. Deus trouxe você aqui. Porque a gente tem mania de dizer, fulano era tão importante que eu visse essa palavra. Mas eu e você, nós não estamos imunes a esse desequilíbrio. Ou você está passando agora, ou você passará por um momento de deserto, por um momento de desequilíbrio. E essa palavra o Espírito Santo traz para mim e para você para dizer, eu quero você inteiro, completo, curado, liberto, salvo, consagrado no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Porque a igreja é assim. A igreja está sempre se restaurando, sempre se reconstruindo, sempre reafirmando a aliança que a gente quebra, mas Deus não quebra. Nós somos um povo, e nós não podemos esquecer disso, porque o povo era assim também. A gente é daquele que cai, mas a gente crê naquele que nos levanta. A gente é aquele que sofre, mas a gente crê naquele que enxuga as nossas lágrimas e transforma a nossa vida. Amém? Eu quero terminar essa mensagem, porque se eu falar mais, tem muita coisa aqui, mas se eu falar mais, eu acho que vai ser eu. Eu acho que o Espírito Santo já falou o que ele tinha para falar. Mas eu quero terminar lendo um texto de Neemias. Que é a vontade que eu tinha de ler o livro todo, que é maravilhoso. Mas eu não vou fazer isso. Eu vou ler somente 2 versículos do capítulo 6. Neemias 6, 15 e 16. Diz assim a palavra do Senhor. Acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elu, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, todos os povos que haviam em redor, de nós temeram e abateram-se muito a seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Sabe o que isso significa, meu irmão e minha irmã? Quando Deus estiver restaurando as suas emoções, quando Deus estiver restaurando o seu corpo, quando Deus estiver restaurando a sua espiritualidade, quando você estiver completo, inteiro, integralmente imerso na graça e no amor de Jesus Cristo, todas as pessoas ao seu redor vão ver que é Deus. As pessoas vão olhar para você e vão dizer, eu quero esse Deus.
Pessoas vão olhar para você e não vão ter dúvida de dizer que esta obra é de Deus. A sua vida vai falar mais do que uma pregação acerca de Deus, pela completude e equilíbrio de corpo e alma e espírito que só Deus pode produzir na sua vida. É uma obra que Deus está fazendo em você e que quem está ao redor, inclusive principalmente quem não crê, vai dizer: há Deus, e eu vejo Deus nele e nela. A sua vida integralmente transformada será integralmente usada para a glória do seu Deus. Amém? Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Jesus, hoje é noite de restauração nessa casa. Há alguns, o Senhor, eu te peço que ajude na cura do corpo. Aquele que está aqui que tem uma doença física, que precisa da tua cura, toca agora, Senhor. Nós cremos que tu és o Deus que cura. Às vezes, Senhor, pode ser também uma doença na alma. Toca agora, Senhor, e restaura a rejeição, a frustração, o medo. Cura, Pai. Vem nos curar, Senhor. Outros, Senhor, precisam de cura nos relacionamentos, precisam de força para perdoar, força para pedir perdão, para restaurar relacionamentos quebrados. Vem, Espírito Santo, e fortalece, alimenta o teu povo com a tua palavra, para que haja restauração de relacionamentos. E principalmente, Senhor nosso Deus, oramos pela espiritualidade da tua igreja. Aqueles que porventura estavam desviados, que estavam caídos, que estavam se sentindo longe de ti. Agora, Pai, enquanto eu estou orando, aquece o coração da tua igreja. Joga essas cordas de amor, Pai, e nos laça mais uma vez para ti. Nos faz mais apaixonados do que entramos aqui hoje. Mais rendidos a ti na nossa espiritualidade, porque tu és o nosso Deus e nós somos a tua igreja, como cantamos, a igreja que te adora. Nós somos a igreja que te adora. Faz essa obra, não porque nós merecemos, mas por Jesus Cristo. E é assim que eu oro, em nome dele. Amém e amém. Deus abençoe você.